Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Marcos 5, versículo 21. Nós estamos no nosso segundo domingo de comemoração do aniversário da Igreja Quadrangular. Todos os domingos nós teremos uma mensagem temática dentro da doutrina da igreja. Então este domingo nós estamos falando que Jesus cura. Olha para essa pessoa do seu lado e fala assim: Jesus continua curando. Glória a Deus. Então isso faz parte da doutrina da igreja. Existe o símbolo, que é o cálice. Existe a figura representativa, que é o rosto do boi, que você já viu o quadro, tem ali no nosso hall de entrada, que faz parte da doutrina da igreja, que evidencia a cura divina. Nós sabemos que Jesus, ele é o mesmo ontem, que curou e realizou grandes milagres, é o mesmo que continua curando hoje, e continuará curando eternamente, sarando todas as feridas, e esse é o nosso Deus, a qual nós cremos. Isso faz parte dentro da doutrina da igreja. Nós sabemos que por onde Jesus passava, ali era evidenciado sinais de milagres, pessoas sendo curadas, cegos começaram a enxergar, paralíticos começaram a andar, mudos começaram a falar. Isso era uma evidência do ministério de Jesus. E é justamente também por conta disso que atraía muitos curiosos, pessoas ali querendo alguns serem curados, outros simplesmente ser aquele curioso ali, sabe, a pessoa do celular que só fica ali: deixa eu filmar para ver o que vai acontecer, deixa eu ver se realmente esse paralítico vai andar, deixa eu ver se realmente esse cego vai enxergar. Existem essas pessoas também, gente, que é a pessoa do primeiro eu filmo, depois eu socorro, sabe? Que existe muito hoje. Uma pessoa está lá, espatifada no chão, sofreu um acidente, ao invés de pegar o celular para ligar para o socorro, não, liga você para o socorro que eu estou filmando aqui, deixa eu ver o que vai acontecer. Também existia essa pessoa na época de Jesus, muitos curiosos, enfim. Tudo isso porque por onde Jesus passava, milagres aconteciam, amém? Por onde Jesus passava, o sobrenatural era estabelecido, sim ou não? Sim. Por onde Jesus passava, algo diferente acontecia. Isso era uma marca do ministério de Jesus. E a Igreja Quadrangular trouxe isso dentro da sua base de fé, que é evidenciar que Jesus é o médico dos médicos, é aquele que faz o que homem nenhum pode fazer, é aquele que faz o que palavra humana nenhuma pode fazer, mas Jesus, ele tem e continua tendo a última palavra, e é isso que nós cremos. E nós vamos ler aqui essa história, que vai falar sobre uma cura muito especial. Nós vamos continuar falando, o tema ali vai estar Jesus cura, mas eu quero destacar para você, que existe uma cura por completo. Existe uma cura que vai além do nosso corpo humano, e é sobre essa cura que Jesus veio trazer, e nós vamos falar de um pouquinho nessa noite. Vamos ler Marcos 5, 21. Marcos 5, 21. Bom, já está aberto aqui. E diz assim: quando Jesus voltou de barco para outra margem, uma grande multidão se reunia ao seu redor, e enquanto ele estava ainda à beira do lago, então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou insistentemente: a minha filhinha está morrendo, vem, por favor,
impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Então Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, o apertava. E havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Mas, em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque ela pensava, se eu apenas tocar o manto, eu serei curada. E imediatamente a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que ele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? Os seus discípulos responderam, vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus e, temendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé curou você, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém, até aqui. Pode fechar seus olhos um minuto. Pai, nós estamos na sua presença e nós cremos e queremos declarar algo desde já. Essa é uma noite de cura que o Senhor preparou para nós. Essa é uma noite de cura que o Senhor já planejou para cada um de nós aqui nessa noite. Nós cremos e tomamos posse disso. Essa data já estava marcada no céu e nós estamos aqui para receber tudo que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas nessa noite. Então, Senhor, eis-nos aqui. Cumpra a sua vontade, derrama sobre nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, essa história começa de um jeito tanto quanto interessante. Jesus tinha acabado de libertar o homem de uma possessão demoníaca. Jesus tinha acabado de libertar o famoso gadareno. E a Bíblia vai dizer que ele retorna. E quando Jesus está chegando ali em terra, uma multidão já estava esperando. Várias pessoas já estavam ali, talvez já tinham ouvido falar o que aconteceu lá naquela cidade. Que uma cidade foi impactada através de uma vida que tinha acabado de ser liberta. Eu imagino os curiosos, ou alguém precisava realmente de um toque. Dentre todas essas pessoas, estava ali um homem chamado Jairo. Jairo era uma pessoa importante daquela época. Jairo era uma pessoa que representava a lei judaica ali. Mas Jairo também representava o desespero de um pai. Jairo estava ali no meio daquela multidão, rompendo ali alguns princípios, inclusive da sua fé, recorrendo a Jesus. E dizendo, Jesus, por favor, eu preciso de um toque. Então toda essa história que nós acabamos de ler, começa através do desespero de um pai fazendo de tudo para que a sua filha fosse curada. Toda essa história começa a partir de um pai que está rompendo alguns princípios religiosos, talvez eu possa dizer, rompendo alguns estigmas ali, simplesmente para que a sua filha fosse curada. E este é o começo dessa história linda. E Jesus, ele responde a Jairo e começa a se direcionar até a casa de Jairo. E até então a sua filha estava muito doente e ainda não estava morta de fato. E começa ali talvez uma procissão até a casa de Jairo.
E a Bíblia vai dizer que conforme Jesus passava, a multidão que estava ali ao seu redor apertava, esmagava. Eu quero que você comece a imaginar essa cena comigo. Jesus, desde saindo do barco, caminhando pela cidade até em direção à casa de Jairo. Uma multidão seguindo, uma multidão querendo talvez trocar uma palavra, talvez pedir algo. E é assim que começa essa história. Mas existe algo importante que nós precisamos entender aqui. É que Jesus, ele não veio simplesmente para curar doenças. Jesus não estava ali para simplesmente curar um olho para que voltasse a enxergar, curar uma articulação para que voltasse a andar, não. Jesus estava ali para curar pessoas. Ele não estava olhando todo mundo ali, no olhar simplesmente focado na doença. Que doença eu vou curar? Jesus estava ali para tocar a vida de pessoas. Isso muda um pouco a nossa perspectiva. Que ele não estava atrás de algo que talvez era simplesmente impossível que ele iria realizar. Ele estava olhando quem seriam as vidas que seriam transformadas através de um toque. E sabe, Jesus, ele continua, não simplesmente indo atrás de uma doença para ser curada, mas atrás de pessoas para serem tocadas. Isso tem que mudar um pouco a nossa ótica, quando nós falamos sobre cura, sobre milagre, sobre um toque de Deus. Jesus, ele não simplesmente resolve problema, ele resolve pessoas. E às vezes, meu irmão, ele até usa problemas para resolver pessoas, sabia disso? Ele até usa alguns problemas para tratar a vida de uma pessoa. Ele tem as suas metodologias. Mas o fato de tudo isso, ele não está com o seu olhar focado e centralizado em qual é o item, a especificidade, qual que é a doença, qual que é o diagnóstico que simplesmente eu vou transformar, não. Ele está olhando quem serão as pessoas que serão tocadas a partir do que flui de mim. Este era o olhar em qual Jesus estava caminhando, mesmo no meio daquela multidão. E dentre toda essa situação, nós vemos uma mulher que é reconhecida, posso dizer assim, pela doença que ela carregava. A Bíblia vai dizer uma hemorragia por 12 anos. Um sangramento que não cessava por 12 anos. Eu imagino que para os homens seja muito mais difícil imaginar essa cena. Mas eu quero que pelo menos os homens que talvez tenham alguma dificuldade em imaginar isso, pensa como uma ferida a qual não para de sangrar. As mulheres vão compreender muito mais sobre essa situação. O sangramento que não cessa por 12 anos. E essa mulher é reconhecida dessa forma: a mulher do fluxo de sangue ininterrupto por 12 anos. Sabe o que é um parênteses muito grande? É que quantos anos tinha a filha de Jairo? 12 também. Então, enquanto 12 anos atrás uma vida estava sendo gerada, ao mesmo tempo de uma mulher, paralelamente, a sua vida estava indo. E meu irmão, seja bem-vindo à segunda-feira, à terça-feira, e essa é a vida. O spoiler do final aqui é que Ele é o mesmo que retorna a vida, Ele é aquele que transforma a vida, independente do percurso natural, aonde Ele coloca a mão, tudo transforma. Mas vamos lá, essa mulher estava sofrendo há 12 anos. E na cultura judaica da época, doenças graves, prolongadas, era frequentemente vista até como uma consequência pecaminosa. Então, além de uma doença, aquela mulher carregava um duplo peso, a qual ela era julgada como uma mulher extremamente pecadora. Afinal, ela tinha uma doença muito grave.
Então o fardo daquela mulher era dobrado, se eu posso dizer assim. Outro detalhe importante é que por conta justamente daquela doença, aquela mulher não poderia conviver, estar ao redor das pessoas. Porque por conta da lei, era uma mulher impura, devido ao seu sangramento. Então quero que você comece a imaginar o sofrimento dessa mulher. E eu quero destacar aqui as 4 feridas que ela carregava, para a gente compreender um pouco melhor sobre a cura de fato. Essa mulher não carregava apenas um sangramento. Existe 4 feridas que é evidenciado através da vida dessa mulher. E esse milagre a gente reduz muito dizendo que é simplesmente o cessar de um sangramento. Existe algo muito profundo que Jesus fez através dessa mulher. E o primeiro ponto, que talvez é o mais comum nós olharmos, que através da vida dela existia uma drenagem da sua saúde física. E aqui falando de fato do seu sangramento. Há 12 anos, com certeza essa mulher sofria uma fraqueza profunda. Com certeza essa mulher estava no estado de uma anemia muito intensa. Com certeza essa mulher estava com o seu corpo físico completamente esgotado. 12 anos em sangramento ininterrupto. Com certeza, olhar para aquela mulher, você não iria ver uma mulher sorridente, você não iria enxergar uma mulher que exalava alegria ou energia ao acordar. Com certeza você não iria ver isso. O seu corpo esgotado e uma cascata de problemas, decorrente de algo que começou há 12 anos atrás. O interessante aqui é que ela havia passado por diversos médicos. Então algo que nós podemos compreender é que talvez não existia conhecimento humano que poderia cessar aquele problema. Então, trazendo para o nosso contexto atual aqui, nós podemos dizer que aquela mulher é o famoso desenganado, sabe? Passou por vários médicos, não tenho o que fazer. Gastou tudo que tinha, não tenho o que fazer. É um diagnóstico fechado, vai sangrar até a morte. Então aquela mulher estava carregando uma doença, a qual não tinha cura. Eu acho que isso para a nossa mente humana é algo muito intenso. E além da parte física, gera muito sofrimento. Sabe, para quem não sabe, enfim, eu sou enfermeiro. E todo o meu processo de formação, eu carregava algo comigo. Desde quando eu entrei na faculdade, eu entrei pensando em atuar em uma área específica. Paciente crítico. Eu fiz toda a minha formação, pós-graduação, as especializações voltados a atendimento ao paciente crítico. E até doido, porque eu entrei na minha faculdade, só um parêntese muito grande aqui, eu assisti um filme chamado Deus Não Está Morto. Quem assistiu? Deus Não Está Morto. Tem uma cena muito forte no final, que a pessoa é atropelada. Se você não assistiu, estou dando um spoiler aqui grande. Uma pessoa é atropelada e vem um socorrista ali, e o cara fala de Jesus para aquela pessoa nos seus últimos momentos de vida. Sim ou não? É isso. E eu peguei aquela cena e falei assim, nossa, eu quero estar exatamente nessa cena. Isso foi durante o acampamento dos adolescentes, gente. Pensei isso. E eu fiz minha formação pensando justamente a estar neste momento. Fiz a minha pós, a residência, trabalhei nas UTIs e eu pude estar nos últimos momentos de vida de muitas pessoas. Tanto no seu estado a qual sua mente talvez já foi, seja por um estado de sedação ou alguma doença de fato, mas eu também pude estar no outro lado, que é um lado de uma doença, no estado de um cuidado paliativo, a qual as medidas que são feitas não objetiva mais a cura, porque assim como aquela mulher, não existe mais cura. As medidas que são feitas são para avisar o conforto e tentar amenizar
o desconforto e o desespero que é aquele momento. Então eu também passei por esse setor, eu posso dizer, por esse momento, por essa fase da vida, compreendendo mais sobre esse sofrimento. Meu irmão, é muito intenso. E aquela mulher vivia isso por 12 anos. Eu não sei qual é a doença que talvez está te afetando. Qual é a doença que afeta o seu corpo? Qual é a doença que talvez você teve algum diagnóstico? Não sei qual é a doença a qual os seus recursos têm sido gastos numa medida de resolver esse problema. Eu não sei qual é a doença que tem talvez roubado o seu sono, tem roubado a sua paz. Não sei qual é a doença física que talvez tenha atrapalhado toda a dinâmica da sua família. Mas se adiantando, eu posso dizer algo, aquela mulher sofria algo intenso há 12 anos. Mas a partir de um encontro com Jesus, tudo mudou. E é sobre esse Jesus que nós estamos falando aqui nessa noite. Então qual é a doença que talvez tenha te afrontado? Qual é a doença que talvez tenha roubado a sua paz? Quero que você comece a entregar desde já isso para Jesus, porque certamente testemunhos serão gerados a partir dessa noite. Você crê nisso? Então a primeira doença dessa mulher era algo físico, era a drenagem da sua saúde física. E a segunda doença era a drenagem do seu valor, que envolve o psicológico e a alma daquela mulher. Ela gastou tudo que ela tinha, ela não tinha mais recurso, estava numa crise financeira muito grande. E existe outro detalhe, ela se sentia invisível em meio a todo mundo. Ela estava numa profunda crise de valor, gasto todos os seus recursos, e certamente já desesperançosa naquilo que o natural poderia fazer. Com certeza sua autoimagem estava toda desfigurada, pálida, fraca, sem energia. Então o sofrimento daquela mulher vai muito além de um sangue que era evidenciado aos olhos naturais. Ela estava sentindo-se invisível a todo mundo. 12 anos afastada de um convívio social de fato. 12 anos longe, talvez sem abraçar alguém, ninguém a vendo, tocando ninguém. 12 anos, gente. Sabe, existem pessoas que desenvolvem a triste habilidade de se tornar invisível aos olhos das pessoas. E talvez isso seja o reflexo de uma alma machucada. Existem pessoas, talvez carregam o discurso que eu prefiro não ser vista por ninguém. Eu prefiro só ficar quietinha, que ninguém me vê. E talvez essa mulher, pela circunstância da sua vida, também desenvolveu essa habilidade. Ninguém está me vendo mesmo, está ótimo. Sabe, ela tocou Jesus e ninguém tinha visto que ela tinha tocado. A Bíblia nem cita o nome dessa mulher, sobre o quão invisível ela estava à sociedade. Então a sua segunda dor era a dor direto na alma. A sua imagem, o seu valor, tudo isso também tinha ido durante esses 12 anos. A terceira dor era o isolamento da sua voz. As leis a tornavam impura, forçando ao isolamento social. Havia perdido a sua dignidade e a sua voz em meio a todo mundo. Sabe, existem algumas circunstâncias da vida que a nossa voz pode perder o valor. Assim como aquela mulher. Talvez o seu pedido de socorro já nem era mais ouvido. Talvez o seu pedido de ajuda já nem era mais escutado. Ela se tornou tão invisível que nem a sua voz era mais ouvida no meio daquela multidão.
E mais uma vez, o sofrimento dela vai muito além de um sangramento. E o quarto sofrimento é o afastamento da presença. Sua impureza a impedia de se aproximar do templo. E você sabe que naquele contexto, a presença era manifesta ali dentro do Santo dos Santos, a qual as pessoas levavam a sua oferta até os sacerdotes. E existia um momento da expiação. E automaticamente todas aquelas pessoas eram tocadas pela presença. Mas aquela mulher, devido à sua doença, devido à sua circunstância, não poderia acessar esse ambiente a qual todos poderiam acessar. Isso também é uma imagem, uma representação, que ela estava muito longe de Deus. Que a sua vida durante esses 12 anos era completamente afastado da presença de Deus. Ela estava longe. Eu tenho certeza que nesse momento você está conseguindo compreender um pouquinho mais de quem era essa mulher. E este é um ponto que muda tudo. Porque você conseguiu entender rapidamente que o seu sofrimento era físico, era mental, era relacional e era espiritual. Mas ali aconteceu um toque que mudou tudo. Aconteceu algo que mudou toda a sua vida. Para aquela mulher não era mais um dia normal no meio da sua doença. Para aquela mulher, aquele retorno de Jesus não era mais um dia em meio ao seu sofrimento. Para aquela mulher era o dia que ia transformar a sua vida. E não porque era uma data especial, era porque Jesus estava ali. Sabe, às vezes nós esperamos um grande marco, um grande momento, mas o que de fato muda a vida da pessoa não é uma grande estrutura ou uma grande situação. O que muda a vida de uma pessoa de verdade é quando ela tem um encontro verdadeiro com Jesus. E foi isso que mudou a vida daquela mulher. O toque no ponto mais baixo, sua fraqueza era tanto que talvez o único lugar que ela conseguiu tocar Jesus era no ponto mais baixo ali dele. Talvez a sua fraqueza, talvez nem permitia que ela desse uma corrida para tocar Jesus nos seus ombros, ou tocar as mãos de Jesus. Talvez no meio daquela multidão, a sua condição física só permitia que ela tocasse o ponto mais baixo, mais baixo. Se eu apenas tocar no cantinho das suas vestes, se eu apenas tocar no último ponto, no ponto mais distante, mas que seja nele, eu serei curada. E ela foi com este pensamento, e ela tocou o ponto mais baixo. Talvez o lugar a qual ninguém nunca tinha tocado até então. A sua fraqueza levou ela no ponto mais baixo de Jesus. Leva ela ao lugar mais humilde, mas que ao mesmo tempo é o lugar de maior elevação, porque se trata dos pés de Jesus. Talvez, enquanto muito ali, talvez pegava a mão de Jesus, presta sua mão aqui, meu irmão. Ah, Jesus, toca aqui, ó, me abençoa, toca aqui, cura, estou com uma doença, toca aqui, Jesus. Ela resolveu tocar onde ninguém estava tocando. Mas é interessante que a Bíblia vai dizer que toda a terra é como se fosse extrato aos pés dele. Tu sabe, talvez o ponto mais alto que nós devemos tocar é simplesmente os pés de Jesus. E isso tem a ver sobre a nossa posição. Se a gente está se relacionando com a presença, de fato, eu quero o mais alto, ou a gente está se colocando como aquela mulher, de forma humilde, e simplesmente eu só preciso tocar os pés de Jesus, e isso é suficiente para ter minha vida transformada. E foi isso que aconteceu.
Aquela mulher no meio da multidão toca as vestes de Jesus, e Jesus começa a dar uma resposta. Não simplesmente a sua doença física, mas todos os âmbitos da sua saúde. Um parênteses aqui, é que dentro da área da saúde, a compreensão do que é saúde mudou há muito tempo. Mas existem muitos estudiosos que ainda vai tentando definir alguns termos, sabe? E antigamente a saúde era vista simplesmente como um equilíbrio da nossa estrutura biológica. Eu tenho uma doença biológica, então quando todo mundo não tem mais doença biológica, ela é uma pessoa 100% saudável. Mas não, isso mudou há muito tempo. Então hoje compreende-se saúde em diversos âmbitos da vida. Existe a saúde física, a saúde emocional ou psíquica, existe a saúde que envolve os relacionamentos, e existe a saúde espiritual. Então vou falar um termo, e talvez você já ouviu, fala biopsico-sócio-espiritual. Isso tem falado nos últimos anos, mas Jesus estava evidenciando isso há muito tempo atrás. Jesus vê uma mulher com o seu corpo, alma, relações e com o seu espírito sangrando. E Jesus para um cortejo, o caminho do socorro da morte, para falar sobre um momento que mudaria não somente a história daquela mulher, mas que revelaria o interesse de Jesus em curar por inteiro. Imagina todas aquelas pessoas indo atrás de Jesus para ver uma criança ser curada, ver uma criança ser talvez ressuscitada. Imagina a urgência, como se Jairo tivesse acionado o botão de emergência da sociedade. Tem uma criança morrendo, vamos todo mundo para lá. E começa todo mundo a fazer esse cortejo com Jesus para ver se aquela menina ia ser curada. E Jesus para todo esse cortejo para falar sobre uma cura por inteiro. Então esse Jesus cura que nós estamos falando aqui, vai muito além de uma cura física que talvez você precise. E eu vou falar sobre essa cura por inteiro, que Jesus está completamente interessado em tocar a sua vida nessa noite. O primeiro ponto é que Jesus, ele estabelece instantaneamente a cura física sobre aquela mulher. A Bíblia vai dizer que quando aquela mulher tocou Jesus, instantaneamente ela foi curada. 12 anos não foi suficiente para o milésimo de segundo ao tocar Jesus. 12 anos de sofrimento não foi impedimento para que aquela mulher recebesse a cura momentânea, naquele exato momento. Qual que é o sofrimento, meu irmão, que às vezes nós colocamos num lugar tão elevado, que talvez Jesus pode curar, talvez Ele pode fazer isso, e se Ele fizer isso, está tudo certo. Qual que é o diagnóstico que você julga ser tão impossível para Deus? Qual que é a sentença que você julga ser tão impossível para esse Jesus? 12 anos de sofrimento foi cessado instantaneamente ao tocar Jesus. Então a primeira cura que Jesus veio trazer, fala comigo, é a cura física. Mas ela não acaba aí. Jesus começa a estabelecer a segunda cura, que é a cura na alma daquela mulher, que é reestabelecer o valor dela, que havia se perdido há 12 anos. Então Jesus está caminhando com muitas pessoas, e Ele simplesmente para tudo, para saber quem havia o tocado. Jesus para a maior urgência, Jesus para a sirene que estava tocando naquela cidade, para saber quem era aquela mulher, quem que havia tocado Jesus. Jesus se vira para ela, procurando-a, e isso demonstra que ela vale tanto, a ponto de fazer ele parar tudo, para simplesmente olhar para ela. Meu irmão, alguém que ficou isolado da sociedade por 12 anos, de repente alguém está reestabelecendo o seu valor, parando a urgência, para simplesmente olhar para ela.
Jesus estava dizendo: minha filha, talvez você se perdeu na sua imagem, talvez você se perdeu em quem você é, mas eu estou parando tudo para mostrar que você tem um valor. E era isso que Jesus estava estabelecendo naquele momento. Aquela mulher que era invisível para todo mundo, talvez inclusive para si mesma, ela não passou despercebida aos olhos de Jesus. A busca de Jesus devolve o valor para aquela que se achava invisível e desfigurada, restabelecendo a sua autoimagem. Eu quero ver quem me tocou. Minha filha, você não é invisível. Essa era a mensagem de Jesus. Sabe, às vezes você tem caminhado dias na sua invisibilidade, talvez dizendo: eu não preciso ser vista, que é melhor eu ficar quietinha, é melhor eu ficar no meu canto, é melhor ninguém me ver, eu estou ali tendo o meu momento. Eu estou ali, eu venho, vou embora. Mas meu irmão, nada passa despercebido aos olhos de Jesus. Nada passa despercebido. Terceira cura, cura relacional. Jesus para tudo. E Ele quer reestabelecer a voz daquela mulher. Além de querer saber quem ela era, Ele quer que ela fale no meio de todo mundo. Ele quer reestabelecer aquilo que talvez a sociedade silenciou por 12 anos. Ele quer reestabelecer a voz daquela mulher. E todo mundo, para. Eu sei que você imaginou o João Kleber agora, para. Para tudo, quero ver primeiro quem me tocou. Eu imagino um olhando para o outro: será que foi eu? E ele procurando olhar os olhos daquela mulher. Ai, você. Aí todo mundo olhando para ela. Então, fala. E a Bíblia vai dizer que ela se achega até Jesus, talvez com medo daquela situação. Afinal, 12 anos isolada, e agora todo mundo está olhando para ela no meio de todos. E agora ela vai falar. E ela explica para Jesus tudo o que aconteceu. Jesus estava devolvendo a voz para aquela mulher. Circunstâncias da vida te fizeram calar, e isso tem drenado a sua vida. Jesus também quer restaurar a sua voz. E Jesus faz isso com aquela mulher. Mas ainda não está completo. Existe a quarta cura, que é a cura espiritual. A cura mais profunda acontece quando Jesus a chama de filha. A cura mais profunda acontece quando Jesus diz: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Ele cura a sua identidade, tirando dela o espírito de orfandade e revelando que ela tem um pai capaz de fazer qualquer coisa para que ela seja curada. Como a história começou? A história começou com um pai fazendo qualquer coisa, rompendo barreiras para que a sua filha fosse tocada. E no meio de tudo isso, Jesus revela para aquela mulher que ela também tem um pai que está fazendo qualquer coisa, fazendo tudo, trazendo uma cura completa sobre todas as áreas da sua vida, inclusive rompendo barreiras, inclusive rompendo os paradigmas, inclusive fazendo o que talvez era loucura para aquele contexto, mas transformando a vida dela. Meu irmão, a base de tudo isso que Jesus cura é porque um dia Isaías vai dizer que Ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades,
todas as nossas dores, físicas, emocionais, relacionais, espirituais. Ele carregou sobre si toda a doença no corpo, na alma, na mente. Ele carregou sobre si todas as dores. Então ele pega aquela mulher com um fluxo de sangue e ele se torna o homem que ia ter o seu sangue drenado naquela cruz, para que todos nós fôssemos curados, assim como aquela mulher foi curada. Então talvez você está aqui dizendo: pastor, eu não tenho nenhuma doença para ser curado. Então se você não tem nada físico, então Jesus quer curar as suas emoções. Pastor, minhas emoções estão em paz. Tenho vivido dias em paz, e glória a Deus por isso, e glória a Deus. Então Jesus quer curar os seus relacionamentos, quer curar o ambiente em qual você está inserido, no meio da sua família, no meio do seu trabalho. Pastor, eu estou em paz. Então Jesus quer curar o seu espírito nessa noite, quer tocar algo que ninguém pode tocar, quer tocar a sua vida no lugar que somente Ele pode tocar. Mas o que nós podemos ter a certeza nessa noite é que existe uma cura completa vindo do céu para a sua vida. Existe uma cura completa de Deus para tocar o seu coração nessa noite. Existe algo completo do céu para transformar a sua vida nessa noite. E é por isso que quando nós acessamos essa presença, é por isso que quando nós tocamos talvez o lugar mais baixo humanamente falando, quando nós tocamos os seus pés, não tem como sairmos da mesma forma, porque Ele está olhando para a nossa vida mais do que um lugarzinho para ser mudado. Ele está olhando a nossa vida dizendo: quem é a pessoa por inteiro que vai ser transformada com o meu toque? E a nossa grande resposta a tudo isso é simplesmente: se eu apenas tocar suas vestes. Jesus, se eu simplesmente acessar este lugar, eu não sairei mais o mesmo, eu não sairei mais o mesmo. Toda a minha vida será transformada, seja uma doença física, seja um diagnóstico, seja uma sentença que foi liberada, seja um problema no meio da minha família, no meu trabalho, seja um problema no meio dos meus filhos, no meio dos meus pais. Eu sei que todas as áreas é tocada quando eu acesso essa presença. A cura, ela é integral. Jesus não está interessado apenas em resolver um problema, mas resolver a nossa pessoa por inteiro. Jesus veio trazer vida, e vida em abundância. Então quero que a partir desse momento você não enxergue mais talvez o símbolo do cálice da nossa igreja, ao dizermos que a doutrina Jesus cura, simplesmente como algo físico. Quero que você enxergue esse Jesus que quer nos tocar por inteiro, e quer transformar a nossa vida por inteiro, quer trazer vida em abundância para nós. Se coloque em pé no seu lugar. Você veio a Jesus talvez buscando uma cura para o corpo, uma solução para o casamento, um alívio para a ansiedade. Mas Jesus te diz: eu quero te curar por completo nessa noite. Eu quero tocar além de algo físico, além de um sangramento visível. Eu quero acessar o que ninguém acessa. Eu quero tocar o que ninguém está vendo. Eu quero mudar decretos que foram liberados. Eu quero mudar o que faz você chorar quando ninguém te vê. Eu quero acessar, meu filho, o que ninguém está vendo, porque você talvez está há 12 anos isolado. Talvez a sua invisibilidade. Ei, deixa eu te dizer, você não sairá daqui invisível nessa noite. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Os olhos do Senhor estão te vendo e dizendo que existe um toque para a sua vida nessa noite. Existe um toque para você nessa noite.